Graça e paz. Chegamos à lição de número 10, que trata sobre a mordomia cristã. Então, vamos entender que nós somos mordomos de papai, temos a responsabilidade de cuidar das coisas que ele tem confiado a cada um de nós. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, fica conosco, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. E que nós possamos entender a tua palavra e sermos servos fiéis e responsáveis para com a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de mordomia, virou um termo muito pejorativo, porque mordomia virou sinônimo de regalia, de boa vida, de quem não faz coisa nenhuma. Mas quando nós trabalhamos o termo mordomia e mordomia cristã, nós estamos falando que eu e você recebemos do Senhor a responsabilidade de zelar e de guardar por todas as coisas que Ele fez e criou e nos confiou. Então Ele faz a terra e coloca a terra sobre nossa responsabilidade para que nós cuidássemos dela. Então, quando nós vamos cuidar de algo que não nos pertence, nós não cuidamos segundo as nossas regras e a nossa vontade, mas segundo os princípios daquele que é o dono e Senhor. Então, Deus, ao criar o mundo e todas as coisas, Ele nos confiou essa terra para que nós cuidássemos dela. Então, o Salmo 124 vai dizer que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. E nós, como servos de Deus, filhos de Deus, temos a responsabilidade, de estar cuidando e zelando de todas as coisas. Então, um mordomo é aquele que administra, que superintende, que zela, que cuida de algo valioso que é colocado sobre os seus cuidados. Então, como mordomos de Deus, nós somos desafiados e convidados a cuidar do mundo, da ecologia, do próximo, da saúde, das coisas públicas, da promoção da justiça, da pregação da palavra e da igreja do Senhor Jesus. Então, é nossa responsabilidade. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós precisamos entender que o mundo é o quintal da sua casa, é o quintal da minha casa. Então, não posso dizer que as coisas que acontecem lá do outro lado do mundo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com isso. Não, muito pelo contrário, porque as coisas que acontecem lá do outro lado, naquele país, as guerras que acontecem lá, está trazendo danos e prejuízos para todo o mundo, tirando o pão de sobre a mesa de muitos que estão aqui vivendo ao nosso lado. Por quê? Porque nós não estamos isolados nesse mundo, mas nós vivemos em comunidade. Então, nós precisamos entender que Deus, quando nos confere essa responsabilidade da mordomia cristã, Ele está dizendo que é minha e sua responsabilidade zelar por todas as coisas. Então, a igreja e a missão são propriedades valiosas de Deus e que Ele confia ao nosso cuidado e ao nosso trabalho. E aí agora nós vamos entender algumas características dessa mordomia cristã. Então, a primeira coisa que eu preciso entender e que você precisa entender é que a mordomia cristã não se esgota quando você dá o seu dízimo, quando você entrega o seu dízimo. Porque muitas pessoas falam assim, eu já paguei o meu dízimo, como se o dízimo fosse uma dívida, uma conta que você tem. Então, o dízimo é a 10ª parte dos seus ganhos que você está devolvendo ao Senhor. Então, não é somente você devolver o seu dízimo ao Senhor e você entender que você já cumpriu a sua parte. Então, nós precisamos ver se
essa prática, né, ela está sendo exercida com fidelidade sobre todo o patrimônio de Deus e sobre a orientação dele. Então, quando nós estamos entregando esses recursos, nós somos também responsáveis por esses recursos. Quando você traz o seu dízimo à casa do Senhor, a sua tarefa, ela não se esgota ali, mas ela tem continuidade. Por quê? Porque você precisa acompanhar como está sendo investido esses recursos. Quais estão sendo, qual é o destino desse recurso? Aonde está sendo aplicado esses recursos? De que forma? Está chegando para suprir as necessidades da casa do Senhor? Está abençoando a vida das outras pessoas? Está honrando os compromissos? Por quê? Porque tudo que nós falamos da igreja, nós estamos falando de nós mesmos. Se a igreja é omissa, é porque eu sou omisso. Porque como nós vimos na lição anterior, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Quem é esse corpo vivo de Cristo? Sou eu, é você. Então nós somos membros desse corpo. Se a igreja pratica injustiça, você está sendo injusto, você está praticando essa injustiça, porque você é essa igreja. Então nós precisamos entender que quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa missão e a nossa tarefa, ela não acaba aí. Muito pelo contrário, ela está apenas começando e nós temos essa responsabilidade. Então a primeira característica é entender que nós temos o quê? Uma tarefa e uma missão, uma responsabilidade, que ela não se esgota apenas na entrega do dízimo. Eu dou meu dízimo e não me envolvo mais com isso. Não quero saber o que é feito com o meu dízimo. Não, a gente precisa fazer, e prestar conta não é uma coisa ruim. Querer saber como que foi gasto, como que a administração está usando esse recurso, não é ruim, não é desconfiança, mas é o interesse nas coisas de Deus. Pagar os seus impostos e querer saber para onde que o governo está direcionando esses valores é uma coisa muito importante. Por quê? Porque nós precisamos fiscalizar e saber que aquele valor que foi cobrado, que foi taxado, ele está indo e chegando àquilo que foi proposto, direcionado. Então, se eu não fiscalizo, se você não fiscaliza, se nós não fiscalizamos, nós estamos sendo indiferentes. Deus se agrada disso? Claro que não. Por quê? Porque essa tarefa e essa missão Ele colocou em suas mãos, em nossas mãos. A segunda característica, né? Que a mordomia cristã caracteriza-se pela maneira justa e digna de ganhar o dinheiro e obter os bens. Então, quando nós falamos de mordomia cristã, nós estamos falando também de ganhar de forma justa e digna. Muitas pessoas acabam adquirindo os seus recursos, né, ganhando e não ganhando de uma forma justa, de uma forma digna. Como é que é isso, pastora? Às vezes você é um empresário, você tem alguém que trabalha para você, mas você não remunera ele quando ele fica além do horário, você não dá a ele o direito ao descanso, você não paga as férias, você não recolhe o INSS dele. Então, muitas vezes nós também, como empregados, roubamos do patrão, porque a gente quer fazer culto no horário de trabalho, achando que com isso eu estou fazendo uma coisa extraordinária. Eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar 10 minutos para orar. Você quer tirar 10 minutos para orar? Ok, ótimo, muito bom. Faça isso no seu horário de almoço. Aí você não tira 10 minutos não, você pode ficar 1 hora orando, não vai almoçar, mas vai orar, ok? Deus vai se agradar, mas você não pode deixar de fazer. Você chega no seu trabalho, você é displicente com o seu uniforme, você é displicente com as regras, com as normas, então isso também desagrada a Deus. Então nós precisamos entender que quando nós falamos de mordomia cristã, nós estamos falando de viver nesse mundo de tal forma que tudo que eu faça aponte para o Senhor Jesus Cristo e aponte de forma digna, justa e correta, como Ele tem nos ensinado a viver e a praticar. Então, a terceira característica, né, que a gente precisa enfatizar quando a gente fala de mordomia cristã
é também o ensinamento de João Wesley, que ele vai dizer que a mordomia cristã deveria seguir 3 requisitos. Primeiro, ganhar tanto quanto possível. Então, você vai ganhar o tanto quanto possível. Então, ganhou lá o máximo que você pôde. Você vai guardar o máximo que for possível e dar tudo quanto for possível. Então, João Wesley vai estar nos ensinando que eu ganho todos os recursos que é possível, eu guardo, eu não gasto de qualquer maneira, de qualquer forma, e eu compartilho, eu dou o máximo que eu puder. Por quê? Porque eu estou cuidando do mundo e das pessoas que estão à minha volta. Então, eu tenho uma visão diferenciada sobre as coisas. Eu preciso ter uma forma de viver de forma justa e equilibrada. Então, se eu tenho hoje somente uma refeição e alguém bater na minha porta, eu vou dividir essa refeição com aquele que está necessitado. Então, a gente precisa entender que o que eu ganho, não ganho para mim, mas eu ganho para abençoar a vida das pessoas. Eu ganho para ter uma vida próspera e abençoada. Muito interessante que às vezes, eu aprendi que o viver de uma forma abençoada, próspera, valorizando os recursos que nós temos, também está em comprar boas coisas, ter boas coisas, aproveitar as oportunidades. Por quê? Para que no dia da escassez você não tenha falta, mas você tenha para você e você tenha para compartilhar com o outro. Então, às vezes, a gente fica fazendo algumas economias, tá doente, aí não vai ao médico, que é para não pagar uma consulta, tá doente, aí não paga o médico, que é para não pagar a consulta, e pega a ideia do vizinho que olha para você e vai te dar um diagnóstico, aí faz lá, toma isso, aquilo, e aí às vezes você não faz uma alimentação adequada, não tem um repouso adequado, então você acaba desperdiçando as suas energias, a sua saúde. Por quê? Por causa de economias que não vão levar a lugar nenhum. Então o Senhor nos ensina a não desperdiçarmos, a não esbanjarmos, mas também a não sermos avarentos, Ficar preso somente pensando em acumular riquezas. Então, muitas vezes nós vemos que as pessoas, elas idealizam as suas vidas, têm os seus projetos de vida, querem ter uma família, querem dar o melhor para a sua família, mas nesse dar o melhor, ela esquece de se doar também para a sua família, de ter tempo para a família. Então a gente trabalha muito, ganha muito, e aí depois gasta tudo aquilo que ganhou cuidando da saúde que perdeu ou tentando correr atrás da família que não desenvolve laços, vínculos conosco, começa a criar interferência na comunicação familiar. Por quê? Porque a gente está tão preocupado com outras coisas, com ganhar, ter, e esquece de ser. Então, quando o Senhor fala de mordomia cristã, Ele está falando que nós devemos olhar para esse mundo, não na nossa perspectiva de só ter, mas de sermos servos, sermos amigos, sermos filhos, sermos irmãos, sermos pessoas que entendem o seu papel e a sua importância e a sua responsabilidade para com esse mundo em que vivemos. Estarmos presentes nesse mundo que Ele nos confiou, vivendo da melhor forma, com sabedoria. E aí eu quero falar um pouquinho sobre dízimo. Eu costumo dizer que dízimo é uma coisa muito particular entre você e Deus. Mas dízimo significa a 10ª parte do seu ganho, do seu salário. Então, dos rendimentos, do produto da terra. Então a Bíblia nos recomenda, nos orienta a oferecer a Deus a 10ª parte. A gente vai ver isso, a primeira vez que a Bíblia vai mencionar está lá em Gênesis 14, versículo de número 20.
Então, o dízimo, ele deve ser entendido, né, como a devolução da 10ª parte daquilo que se recebe ao Deus que nos dá tudo. Então, muitas vezes a gente está muito preocupado em dar o dízimo do nosso salário, mas nós não damos o dízimo do nosso tempo. A gente trabalha tanto, aí não tem tempo para orar, não tem tempo para ler, não tem a palavra de Deus, então a gente perde essa referência. A gente trabalha tanto, se gasta tanto, não tem tempo para cuidar da família que Deus nos deu, não tem tempo de ir à igreja e de sermos igreja como Deus tem nos chamado a essa responsabilidade, não tem tempo da comunhão. Então o dízimo, ele não é só tocante aos seus ganhos, né? ao seu rendimento financeiro, mas o dízimo é uma questão muito mais ampla. É você entender que você não vive para si, mas você vive para a glória de Deus. Então tudo que você faz, você precisa devolver ao Senhor, porque tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você é, deve ser para a glória de Deus. Então, se nós somos observadores fiéis e ouvintes atentos da palavra de Deus, então nós ouvimos esse ensinamento e guardamos esse ensinamento e praticamos o ensinamento, né? Então, Deus não necessita do nosso dinheiro. Deus é dono de toda a prata, de todo o ouro, de todas as riquezas, de todas as bênçãos, vem das mãos de Deus. Mas nós precisamos entender que o sustento financeiro da obra é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Se você não der o seu dízimo, Deus vai deixar de enviar recursos para a sua casa? Não, porque Deus tem zelo para com a sua obra, para com a sua missão. Ele vai enviar recursos, ele vai levantar outros para ir fazer isso. Mas você é que vai estar em falta. Por quê? Porque você está deixando de fazer algo que é responsabilidade sua. Então, ser dizimista é também uma forma de você declarar para Deus que Ele também é Senhor e Ele governa sobre as suas finanças. Então nós precisamos entender que Deus não quer governar sobre algumas áreas ou algumas partes da tua vida, alguns setores da sua vida. Não, mas Ele quer ser Senhor sobre todas as coisas. Quando nós falamos que venha o teu reino, nós estamos dizendo que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Se no céu as coisas acontecem segundo a vontade e o querer de Deus, então quando nós invocamos a presença do reino de Deus, que venha sobre mim o seu reino, que venha sobre mim o seu governo, que venha sobre mim a sua vontade, que o Senhor me direcione em tudo quanto eu for fazer. Então, uma vida em que eu entendo e que eu exerço a mordomia cristã é uma vida pautada pelos princípios e pelos valores celestiais. Então, eu vivo não de acordo com aquilo que eu quero, mas de acordo com aquilo que eu entendo que é a vontade e propósito de Deus para a minha vida. Então, Deus estabelece que o dízimo que lhe pertence deve ser entregue num local onde as pessoas se reúnem para lhe prestar culto. A administração do dízimo é competência daqueles que se dedicam à sua casa. Então, nós vamos ver que Deus trabalha nas nossas vidas. E aí tem a relação também da mordomia cristã e da santificação. E aí nós vamos entender que a prática do dízimo, né, como decorrência da nossa doação a Deus e ao nosso serviço, ajuda-nos a procurar alcançar a santificação. Por quê? Porque que quando eu submeto, né, a prática do dízimo como decorrência da doação, por quê? Porque se vem de Deus, se eu recebo do Senhor, então eu estou devolvendo para Ele. E isso está intimamente ligado à santificação. Por quê? Porque é um ato de devoção. É o símbolo de nossa entrega a Deus. Então eu estou dizendo que eu não sou governado pelo amor ao dinheiro, mas
eu entendo que o dinheiro precisa estar a serviço do meu amor a Deus e ao próximo. Então, o dinheiro, né? Tem muitas pessoas que ficam lá apegadas ao dinheiro e que não entendem que o dinheiro é para abençoar a vida das pessoas. E aí a gente gosta de guardar. Mas quanto mais você usa o dinheiro, né? Quanto mais você abençoa vidas, mais você é abençoado. Agora, outra coisa muito importante, não entenda o dízimo, a doação, o serviço a Deus como uma moeda de troca, uma barganha. Ah, vou dar o meu dízimo porque Deus vai multiplicar, vai me dar casa, carro, dinheiro, recursos. Não, porque eu só dou porque eu já entendi que eu sou abençoado. Eu sou portador da bênção. Entendeu? Então é por aí. A segunda coisa, estamos colaborando na implantação do reino de Deus na medida em que damos com amor, por gratidão, em espírito de louvor, para que outros sejam salvos por Jesus Cristo através da missão da igreja. Então, lembra da nossa tarefa, que a missão é de Deus de salvar o mundo, mas nós participamos, a nossa tarefa é participar dessa missão, ajudando o Senhor. E como é que eu ajudo? Com os meus dízimos e as minhas ofertas. Por quê? Porque com os seus dízimos e ofertas, olha, somente esse ano nós acudimos alguns irmãos que estavam enfermos, então nós colaboramos com remédio, colaboramos com transporte, colaboramos com alimentação. As chuvas que atingiram a cidade de Paracambi e deixou muitas pessoas em situação difícil. Você sabia que com o seu dízimo e a sua oferta chegou até os nossos irmãos de Paracambi, que foi enviado alimento, foi enviado uma oferta em dinheiro para que estivesse assistindo às necessidades? Então, muitas vezes você não sabe, mas através do seu dízimo e da sua oferta, você está chegando e você está abençoando pessoas e indo a lugares que você nem consegue imaginar, mas através do seu dízimo e da sua oferta você chega até lá. Então, se eu entendo como eu tenho sido abençoada pelo Senhor, como eu tenho sido abençoada por essa agência, por essa igreja, né? E aí agora eu estou falando igreja instituição, que está aqui situada na rua Jacinto Alcides, 942 aqui. Então, como eles têm me abençoado, como eu tenho sido abençoado, como eu tenho sido nutrido. Então, eu quero que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor e por essa graça. O dízimo também, né, a mordomia cristã e a santidade, é o ato de consagração real do ofertante a Deus, que tudo lhe dá. Então, eu estou o quê? Consagrando ao Senhor. Senhor, eu estou consagrando a Ti a minha vida, estou consagrando a Ti as minhas finanças, estou consagrando a Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou e que eu vier a ter. Por quê? Porque eu entendo que isso não é fruto da força do meu braço, da minha capacidade intelectual, mas é uma dádiva que eu recebo do Senhor, do meu Pai que cuida de mim. É também a prática que combate em nós a tentação do egoísmo, da cobiça e do consumismo. Então, a prática da mordomia cristã leva à santificação. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa egoísta que pensa somente em mim, mas eu penso no meu próximo. A mordomia cristã, ela gera santificação em mim porque ela não me faz cobiçar as coisas do outro. Eu não fico desejando que o outro tem, mas eu sou grato por tudo aquilo que Deus tem me confiado. E do consumismo, porque eu não consumo além daquilo que eu necessito. Dia desse estava conversando com uma amiga e ela estava falando: eu parei de comprar sapato, eu parei de comprar batom, eu parei de comprar isso porque eu só tenho um par de pé e eu só tenho uma boca, então eu parei com isso. Eu compro agora aquilo que que é necessário. Então, quantas vezes a gente gasta, né? E gasta tanto com coisas que não faz o menor sentido, não tem a menor necessidade. Então, a gente precisa ter o gasto consciente. Eu preciso, e isso que eu preciso,
vai abençoar a minha vida e também vai ser bênção na vida de outros? Então tudo bem, então eu vou ter. Então a mordomia cristã nos leva a esse uso consciente das coisas, dos recursos que estão à nossa disposição, porque isso também agrada a Deus. Quando somos livres para dar o dízimo, então isso significa que nossos valores estão centrados em Deus. Então, muitas pessoas falam assim, eu não vou dar meu dízimo, eu não vou ajudar fulano, eu não vou dar uma oferta porque vai faltar para isso, vai faltar para aquilo, e eu vou precisar desse recurso para isso, eu vou precisar desse recurso para aquilo outro. Então, quando a gente consegue entender isso, se libertar dessas cadeias, desse apego aos bens materiais, às coisas que têm preço, nós estamos entendendo um princípio extraordinário, que é o quê? Eu já sou abençoada, porque eu tenho Deus na minha vida, Deus é que me guia, Deus é que me sustenta. Então, Deus não me deve nada, eu é que devo a Deus, porque Ele é que é a fonte de todo bem, de toda riqueza, de toda bênção, de toda prosperidade. Porque prosperidade, meu irmão, é você ter um par de sapato e aquele par de sapato te levar para o teu trabalho, te levar para a igreja, te levar para o passeio e não te deixar na mão. E isso é sinal da prosperidade de Deus. Às vezes a gente fica reclamando, que eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas você não vê como você é próspero. Por quê? Porque a sua roupa dura, na sua casa as coisas não se danificam com facilidade, não se perdem com facilidade, porque aonde você põe a sua mão, as coisas prosperam, abençoa, Deus multiplica. Então isso é sinal da bênção de Deus nas nossas vidas. E quando nós entendemos isso, que a bênção de Deus já está sobre a minha vida, então eu entendo que eu não preciso ficar retendo, mas que eu posso colaborar com a obra e com o plano de Deus, porque eu tenho a bênção sobre a minha vida. Então, entendendo essa questão de santificação e mordomia, é questão também de obediência. Então, se o Senhor me confiou tudo que há sobre a face da terra, me tem chamado a atenção para que eu possa administrar minhas finanças, administrar os meus bens, para que o nome dele seja glorificado, para que outras pessoas sejam abençoadas, então eu estou sendo abençoado. Por quê? Porque eu sou um cidadão cumpridor das minhas responsabilidades, eu sou um cidadão que cuida do meio ambiente, que zela pelas políticas públicas, vigilante, atento, que cuida da minha igreja, que cuida da missão, que cuida da minha família, e em obediência, como diz a palavra, dai a César o que é de César e a Cristo o que é de Cristo, dai a Deus o que é de Deus. Então eu devolvo para o meu Senhor, e eu entendo. Então, nesse processo de santificação e mordomia cristã, é uma expressão de fé do nosso amor para com Deus. E o dízimo tem sentido comunitário e de responsabilidade cristã, pois é uma manifestação de corresponsabilidade de cada um para com a comunidade da qual faz parte. Então, você é responsável pela vida do seu irmão. Você é responsável pelas ações que essa igreja faz. E se ela não promove, você também é responsável para quê? Para que ela passe a promover. E aí, a prática do dízimo associa-se a promessas divinas como as de Malaquias, Então, o pessoal gosta muito de citar Malaquias, mas eu entendo que está muito além disso. Que quando eu entendo que nada tenho, que tudo que está sob minha responsabilidade pertence ao Senhor, então eu começo a ser uma pessoa mais obediente, mais temente, porque eu entendo que um dia eu terei que prestar conta de tudo que eu fiz ao Senhor. Porque, como nós lemos lá no início, a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Paizinho querido, ajuda-nos a ter essa compreensão e esse entendimento, que tudo que temos e que viermos a ser, vem de Ti, vem das Tuas mãos, que o Senhor é a fonte de todo bem e de toda riqueza, e que nós precisamos, acima de tudo, de Ti, dar-nos sabedoria para administrar tudo que o Senhor tem confiado a cada um de nós, entendendo que um dia também sobre essas questões prestaremos contas.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.